Você sabe o que mais atrapalha um jovem atleta a virar jogador profissional? Eu sou Renata Martins, treinadora mental, e vou falar algo que talvez doa muito nos pais, mas é algo que precisa ser dito. Hoje, quem mais atrapalha o sonho de muitos jovens atletas não é o treinador, não é o clube, não é a falta de talento, são os próprios pais. Eu converso com treinadores de vários clubes e todos me dizem a mesma coisa. Renata, os pais são o maior problema. Pais que querem ajudar, mas que acabam pressionando. Pais que amam, mas que atrapalham. Pais que sonham, mas que colocam um peso emocional gigante nas costas dos filhos. E eu entendo esses pais, porque ninguém faz isso por mal. Medo do filho não dar certo, comparação com outros atletas, né? A falta de informação, ansiedade, orgulho, pressão financeira, sonhos frustrados. O problema é que amor sem preparo vira pressão. E pressão demais, ela destrói a confiança. O primeiro tipo de pai que atrapalha é aquele pai que cobra demais. Ele analisa o jogo, ele grita da arquibancada, ele corrige o filho durante a partida, corrige o filho depois da partida. Ele só fala do erro. Nunca diz que está orgulhoso do filho, nunca diz que o filho jogou bem. Essas atitudes, elas geram consequências negativas. O filho fica com medo de errar, fica ansioso, o filho joga travado, ele perde o prazer em jogar futebol e deixa o filho inseguro. O futebol, ele é decidido na mente, e quando o pai vira o maior crítico, o filho, ele entra em campo com medo, não com coragem. Segundo tipo de pai é aquele pai frustrado. Aquele pai que não conseguiu ser jogador de futebol e que agora quer viver isso através do filho. Ele projeta os seus sonhos no filho. Ele fala assim, ó: "Ah, quando eu jogava futebol eu era isso, eu era aquilo. Eu só não fui mais longe porque eu não tive sorte." Essas coisas, né? Esse tipo de pai, ele geralmente exige perfeição do filho. Ele não aceita o ritmo do filho. Ele não respeita a fase que o filho se encontra. Seu filho não é você. Ele não nasceu para consertar a sua história. Ele nasceu para construir a história dele. E o que isso gera no filho? Isso gera raiva, gera rejeição ao futebol, gera rebeldia e gera bloqueio emocional. Terceiro tipo de pai é aquele pai que vê o filho como a chance de enriquecer. Ele só fala em contrato, só fala em dinheiro, só fala em empresário. Ele trata o filho como um projeto financeiro. Quando o filho vira projeto financeiro, ele deixa de ser criança e carrega uma carga muito pesada. Hoje, existem meninos de 15, 16 anos que já sustentam a família inteira. Não necessariamente recebem salários milionários, não. Mas isso gera no filho culpa, gera medo de decepcionar os pais. O filho joga pensando o tempo todo em agradar, né, os pais. E existem vários outros erros que os pais cometem. Ficar comparando o filho com outros atletas, criticar o treinador na frente do filho, desautorizar a comissão técnica, ficar mudando o filho de clube toda hora, resolver tudo pelo filho, não deixar ele errar, não ensinar disciplina, não ensinar responsabilidade emocional, ficar pressionando o filho com frases tipo: "Ah, você tem que ser o melhor", "Ah, eu faço tudo por você, você não pode perder essa chance." O pai que quer facilitar demais, às vezes, mesmo sem querer, ele atrapalha o amadurecimento do atleta. Então, o que os treinadores realmente querem dos pais? Quando eu converso com treinadores, eles não pedem pais jogadores. Eles pedem pais emocionalmente maduros. Eles querem pais que apoiem, pais que respeitam os processos, pais que não fiquem interferindo nas jogadas, pais que eduquem os filhos emocionalmente, pais que fortalecem a mente do atleta. O treinador, ele treina o corpo, mas o pai e a mãe e o ambiente familiar formam a mente do atleta. Então, talvez você esteja aí pensando: "Ah, mas eu só quero o melhor para o meu filho." Sim, acredito em você, mas querer o melhor não é o mesmo que saber como ajudar. A maioria dos pais não aprendeu a lidar com frustração, com derrota, com pressão, com comparação, com ansiedade, disciplina emocional. E se você, pai e mãe de atleta, não aprender,
você pode ser o maior obstáculo na carreira do seu próprio filho. Então, Renata, qual é o jeito certo para ajudar meu filho? Você precisa ensinar seu filho a lidar com os erros, fortalecer a autoestima. Você precisa apoiar seu filho sem pressionar, ter conversas certas após o jogo. Precisa desenvolver disciplina, precisa trabalhar a mentalidade, precisa ensinar responsabilidade. O pai que forma o campeão não é aquele pai que cobra mais, é o pai que prepara melhor o filho. Eu trabalho diariamente com pais e atletas e eu vejo talentos sendo bloqueados por questões emocionais criadas dentro da própria casa. Muitos atletas não fracassam por falta de habilidade, falta de técnica, eles fracassam por excesso de pressão. Se você é pai ou mãe de um jovem atleta e quer realmente ajudar seu filho a se tornar um jogador profissional, você precisa aprender como agir. Foi por isso que eu criei o meu trabalho com pais de atletas. Eu ensino o que falar, o que não falar, como fortalecer a mente do seu filho, como apoiar sem destruir a confiança, como ser um aliado do treinador, como ser a base emocional do seu filho. Se você continuar fazendo o que todo mundo faz, você vai ter o mesmo resultado que todo mundo tem. Mas se você aprender a ser o tipo de pai que o futebol moderno exige, seu filho vai ter uma enorme vantagem. O sonho é do seu filho, mas a missão é sua. Você pode ser o maior apoio ou o maior obstáculo na carreira do seu filho. A pergunta é: que tipo de pai, que tipo de mãe você quer ser na carreira do seu filho? Se você quer aprender a ajudar seu filho do jeito certo, clica no link da bio e se inscreva no meu workshop gratuito. Já me segue aqui, compartilha esse vídeo com outros pais e vem aprender comigo.